Felizes ainda? Glória a Deus. Nós temos falado sobre sementes. Glória a Deus pela semente. E glória a Deus por esse momento em que o Senhor, por esses momentos de culto em que o Senhor tem plantado sementes em nós, amém? E além disso, Ele tem nos feito semente, amém? Pedi para vocês abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, os versos 1 e 2. Eu estou falando muito alto, gente? Obrigado. Estava percebendo isso também, glória a Deus. Vocês podem ler junto comigo? 1, 2, 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra e da sua parentela e da terra para a terra que eu te mostrarei. O 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Vou me apegar aqui ao versículo 2, certo? No verso 2, Deus diz a Abrão: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Você pode olhar para o seu irmão do seu lado, para alguém que está do seu lado e falar: tu serás uma bênção? Amém. Glória a Deus. Em outras versões, está escrito assim: se tu, ou seja você, uma bênção. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar: seja você uma bênção? Glória a Deus. Não vou ficar pedindo isso toda hora não, tá, gente? No hebraico, a palavra bênção vem de uma palavra chamada briracá, que significa fonte de bênçãos ou prosperidades, louvor de Deus, dom ou presente e acordo de paz. Quando a gente fala sobre bênção, né, a gente pensa em receber algo. Nossa, vou receber um presente, vou receber uma cura, vou receber... Fala alguma coisa que você espera quando fala: vou te abençoar, irmão. Fala aí. Oi? Dinheiro, saúde, viagem. Meu Deus. Glória a Deus pelas viagens, pela saúde. E aí o Senhor, Ele fala: seja você uma bênção. E nós vemos esses significados aqui. Ser uma bênção é um sinal de que nós podemos abençoar, certo? Antes de Deus falar para o Abrão: seja você uma bênção, Ele fala o seguinte: eu te abençoarei. Te abençoarei, ou abençoar, vem da palavra barak, que tem o significado de abençoar, e tem um segundo significado que é ajoelhar. E aí eu fiquei pensando, né, por que ajoelhar? E quando nós falamos de palavras, as palavras elas apresentam conceitos baseados em alguma ideia, certo? Por exemplo, eu chamo isso aqui de caixa de som. Ela é uma caixa de som porque o conceito da existência dela, ela é uma caixa de onde sai o som, certo? Eu chamo o violão, eu não sei qual o conceito de chamar de violão, não vou usar esse exemplo não, mas as palavras, elas são baseadas em conceitos, baseadas em ideias sobre algo. E era assim no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento e durante toda a história. Tanto que muitas vezes, por exemplo, quando Agar, a serva de Sara, a esposa de Abrão, foi para o deserto, foi mandada para o deserto com o filho dela, ela chorou, e Deus mandou um anjo para falar com ela. E naquele momento ela, baseada no conceito de que Deus tinha visto ela chamou Deus de o Deus que me vê. Então, baseado em algo, ela deu um nome para Deus. E muitas vezes, por exemplo, nós cantamos Jireh, Deus provedor. Então, baseados no conceito de que Deus é o nosso provedor, nós chamamos Ele de Jeová Jireh. E da mesma forma, no hebraico, as palavras elas representam muitas vezes ações. E Barak é a ação que representa o movimento de um camelo se prostrar
para que o mestre dele coloque sobre ele uma carga, os mantimentos e presentes. Então, quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu te abençoarei, seja você uma bênção. Abraão, Baraque, se prostra diante de mim, que eu vou colocar sobre você uma carga, vou colocar sobre você mantimentos e presentes, e você será uma bênção. Amém? Glória a Deus. Então, ser alguém abençoado para poder abençoar é muito além do que ganhar presentes ou coisas que nós esperamos, mas é se colocar em uma posição, um posicionamento de rendição, de me ajoelhar diante de Deus, de colocar a minha força, os meus recursos, de colocar o meu entendimento diante de Deus. E algo interessante em relação a isso é que enquanto o camelo se prostra para que os mantimentos, a carga e os presentes sejam colocados sobre ele, ele fica focado no mestre dele, no dono dele. E aí eu queria falar sobre a minha mãe. Minha mãe é uma bênção, glória a Deus. Glória a Deus, gente, minha mãe é uma bênção. Glória a Deus. Minha mãe tem 2 cachorrinhos, e eu também, consequentemente, né? E por vezes a gente limpa os cachorros, a gente dá remédio para eles quando precisa. Quem é que tem bichinho? É legal ter um bichinho, não é? Você cuida do seu bichinho? Dá banho, leva para tosar, tira a remela quando ele acorda, às vezes, vejo minha mãe fazendo isso. E muitas vezes, tem 2 cachorrinhos, uma é a Mel, ela é muito dócil, muito mansa, inclusive se você fizer carinho nela, é capaz dela querer ir para casa com você. E tem o Little, que é bravo. Quando minha mãe vai limpar o Little, ou dar remédio, ou eu vou fazer alguma coisa dessas, é mais ela que faz, o Little fica bravo, ele começa a girar em torno do rabo dele, tentando morder o rabo dele, bravo. Ele late, ele rosna. E uma coisa interessante que eu me lembrei quando eu estava pensando nisso daqui, nesse estudo, é que quando eu chego perto do ouvido dele, fico falando: Little, tá tudo bem. Calma. Tá tudo tranquilo, eu estou com você. Ele nem entende o que eu falo, provavelmente. Mas a minha intenção de acalmar ele, acalmar o coração dele, faz ele ficar calmo. E ela consegue dar o remédio, a gente consegue limpar. Tudo porque ele se rende à voz do mestre, do dono dele, naquele momento. E concentrado na voz do dono, ele permite que o dono limpe ele, cuide dele, dê remédio para ele, dê banho nele. Eu não sei se você já viu alguém ordenhar uma vaca, mas eu já vi 2 vezes. Enquanto a pessoa está lá ordenhando a vaca, tirando o leite dela, esse rapaz, ele ficava falando com ela o tempo inteiro. E quando ele parava de falar, ela ficava agitada. E aí ele voltava a falar com ela e ela se acalmava e deixava ele ordenhar ela calmamente. O que isso me ensina? Deus, ele chamou Abraão para uma posição de rendição, onde o Abraão ia ficar focado no mestre. Enquanto ele estivesse focado no mestre, ele ia seguir a direção da voz, e ele não ia ser abalado, ele ia ser cuidado, tudo que ele precisasse, ele ia receber. Por quê? Deus queria colocar uma carga, mantimentos e presentes sobre ele, para que ele fosse uma bênção. A Camila, ela falou que o nosso Senhor, ele é o que dá semente ao que semeia. Toda semente que nós temos vem dele. Mas para tudo isso nós precisamos estar numa posição. Amém? Então até agora nós aprendemos que ser uma bênção é o resultado de um posicionamento. E esse posicionamento nos leva a receber uma carga, mantimentos e presentes de Deus para que nós sejamos uma fonte de bênçãos, para que nós sejamos um louvor de Deus e para que nós sejamos presente na vida do nosso próximo. E além disso, para que nós sejamos portadores da paz. Quando fala de louvor de Deus, eu sempre me lembro dos anjos. Quem é que já cantou Santo, 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 Santo? Sabe, isso é um texto que está escrito em Isaías 6. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele ouve os anjos e vê os anjos e os seres viventes cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Toda a terra está cheia da sua glória. Essa mesma visão é tida pelo João em Apocalipse, capítulo 5. E ele vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo. O Lúcifer, o inimigo das nossas almas antes da queda, a Bíblia diz que ele caminhava, e quando ele era um anjo de luz que adorava ao Senhor, fazia sons de pífaros e tamborins. Então quando ele andava, fazia música para louvar o Senhor. Até que se encontrou maldade no coração dele. E aí quando fala santo, 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 eu fico pensando, será que os anjos ficam o tempo inteiro andando e falando santo? Ou será que as atitudes deles são tão santas, tão parecidas com o Senhor, que eles andam e ele dá um passo e fala santo, e ele dá outro passo e fala santo, e ele dá outro passo e fala santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando nós recebemos as cargas de Deus, os mantimentos e os presentes dele, quando nós andamos, a batida do nosso coração diz santo. A batida do nosso coração diz glória a Deus. E Deus, ele tem o desejo de depositar isso tudo em nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, do versos 6 e 7. O Paulo diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, nós somos vasos de barro. E Deus, ele deseja depositar em nós as sementes dele. Amém? Ele deseja depositar em nós. Aliás, ele já depositou, afinal a palavra diz, porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Então, Paulo declara que Deus já resplandeceu no meu e no seu coração. Ele já resplandeceu. E isso é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém? Então, ser uma bênção é o fruto de um posicionamento de rendição. E aí eu começo a pensar, por que o meu cachorrinho ele fica calmo quando eu chego perto do ouvido dele e falo calmamente, para que ele tenha paciência, porque eu estou com ele. E aí eu só penso em uma coisa, o cachorrinho ele conhece a minha voz. Quando ele era pequeno, eu estava lá com ele. Minha mãe estava lá com ele. Quando o moço vai ordenhar a vaca, ela ouve a voz dele, porque ela conhece a voz dele. Se eu falasse alguma coisa, provavelmente ela não ia nem ligar, ou talvez ela ficaria com medo e me atacaria. Mas por conhecer a voz de quem está falando com ela, ela se acalma e deixa ele cuidar dela. Sabe, nessa manhã uma das coisas que o Senhor quer nos ensinar é: se acalma e deixa eu cuidar de você. Amém? Então nós vemos aqui que isso é um sinal de relacionamento. Esse ouvir e obedecer é um sinal de relacionamento. E às vezes a gente vai na casa de alguém, tem um cachorrinho lá limpinho, glória a Deus, e o cachorrinho obedece o dono, e a gente fica, nossa, como eu queria que o meu cachorro me obedecesse, mas o cachorro não obedece. Ou às vezes, vamos mudar aqui o exemplo. Deixa eu ver um exemplo mais simples. Às vezes, você é bom em algo. Por exemplo, o Jeff, sentado, ele toca violão muito bem. Pelo menos para mim ele toca muito bem, né? Glória a Deus pela vida do Jeff. E aí eu fico olhando para ele e eu, nossa, que nota legal, que progressão de notas top, que nem a gente estava falando aqui antes do início do culto. E eu vejo ele tocando bem, mas eu não sei quantas horas por dia ele se dedica a tocar. Eu não sei quantas horas por dia ele estuda. Do mesmo jeito, eu não sei quantas horas por dia aquele dono da vaca ficava falando com ela quando ela era pequena.
Eu não sei quantas horas por dia, alguém aqui que tem um cachorrinho que obedece, ficava falando com o cachorro e cuidando dele, dedicando tempo a ele. Porque ninguém vê isso. Então isso me ensina uma coisa que está lá em João capítulo 15. Nós vamos falar agora sobre semente. Deus, Ele nos chama para um relacionamento, amém? Deus, Ele nos chama para um lugar onde ninguém vê, amém? Diz assim em João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Está em mim e eu em vós, e como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Repitam comigo, nada podemos fazer. E essa é a realidade. Mais uma vez eu volto para o camelo, e talvez você pense que eu estou aqui para ensinar você sobre como cuidar de camelos, mas não é só sobre isso, é sobre como Deus ele nos ensina, amém? A palavra de Deus diz que a glória de Deus ela é manifesta na criação. E de verdade, como Deus ensina, mostrando os pássaros, os animais, as plantas. Aí eu fico pensando, o camelo ele poderia colocar a carga sobre ele sozinho? Podia, gente? Então, em toda a limitação do camelo, para ele cumprir o propósito dele, que é levar a carga do mestre dele de um lugar para o outro, ele depende. E aí nós vemos a resposta, uma das respostas para a vida do camelo nesse texto. Que uma coisa fique clara, eu não estou chamando ninguém de camelo, tá bom? Mas o camelo ele nos ensina que nós não podemos colocar a carga de Deus, o fardo de Deus, sobre nós mesmos, sem Ele gerar isso em nós primeiro, e Ele falar, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Lá em João, capítulo 12, verso 24, Jesus ele fala sobre uma condição, e eu fiquei muito feliz no domingo passado, o pastor Gabriel, ele finalizou o culto, não lembro se foi da manhã ou da noite, mas o Damião ministrou sobre sementes. E o pastor Gabriel, ele teve um direcionamento. E sabe, alguém que já plantou? Plantar é muito legal. O irmãozinho ali atrás plantou. Glória a Deus. Quando a gente planta, a gente abre a terra lá, coloca a semente lá dentro, e acontece uma coisa para que gere um fruto. Essa semente morre. E Jesus, ele disse lá em João capítulo 12, no verso 24, na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. E aí nós estamos falando sobre quem está na videira, esse dá muito fruto. Eu não sei se você já viu alguma planta enxertada em outra. É interessante, porque a planta ela é enxertada, por exemplo, no tronco de uma árvore, e ela recebe o nutriente daquela árvore e ela começa a frutificar, ela começa a nascer. Mas o grão dela, a semente, ela precisa morrer. Ela precisa eclodir, sabe? Ela precisa entregar a vida que tem nela para que o potencial que está dentro dela seja visto. Eu gosto muito de pipoca e fisiologicamente, o nosso corpo, o corpo humano, não foi feito para comer milho. Porque a célula do milho, ela tem uma coisa chamada parede celular, que impede que nós não conseguimos digerir o milho em si. Mas, quando nós fazemos a pipoca, o milho, ele eclode.
e todo o amido que está dentro dele, todo o potencial que está dentro daquele grãozinho de milho, ele fica disponível para que nós nos alimentemos e sejamos nutridos por aquilo. É isso, Nath? Glória a Deus. Então, o potencial que nós vemos nas coisas, ele fica disponível quando nós estamos dispostos a morrer. Tem um potencial dentro de cada um de nós. Deus colocou esse tesouro em vasos de barro, mas para que isso seja visto, para que isso flua, é necessário que nós morramos para nós mesmos. Amém? É necessário que nós estejamos numa posição de estar rendidos ao Senhor. Amém? Nós vemos, Jesus ele ensina lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, sobre algumas das atitudes que demonstram a nossa rendição a Ele, demonstram a nossa dependência a Ele. Primeiro está lá em Mateus 6, versículo 1 ao 4. Amém? Deus ele fala sobre 3 atitudes. A primeira é sobre dar esmola ou dar uma oferta. Jesus ele fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dares esmola, não faças tocar trombeta diante de você, ou não chame atenção para você, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando te deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. A gente acabou de entregar os dízimos e as ofertas, agora há pouco, certo? E isso é bom, glória a Deus. Isso demonstra que nós estamos rendidos ao Senhor. Isso demonstra que nós estamos falando para o Senhor: Deus, eu não dependo do meu dinheiro. Ou Deus, o meu dinheiro, o que o Senhor colocou nas minhas mãos, a semente que o Senhor me entregou, não é minha. Eu sou só um mordomo. E essa semente é para que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Então, eu estou entregando. Amém? Uma segunda atitude, é só continuar, Mateus capítulo 6, verso 5. É sobre oração. Orar é bom, glória a Deus. Amém? E Jesus disse assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê em oculto, que está em oculto. E o teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Amém? Orar é uma bênção. E aí, a gente ora aqui no culto, tal, glória a Deus, é uma bênção também. A gente ora talvez na nossa casa. E aí eu fico pensando sobre motivação quando a gente lê todas essas coisas. Porque no final Deus ele fala sobre recompensa. E o que ele fala sobre quem faz todas essas coisas para ser visto como a sua recompensa já foi dada. Você já recebeu sua recompensa diante dos homens. Mas quando a gente faz isso em oculto, onde ninguém vê, não são os homens que nos recompensam. E não que nós devamos fazer isso por recompensa, mas tudo que nós fizermos, nós vamos colher. E o relacionamento com Deus, ele faz com que nós sejamos uma bênção. Amém? A terceira atitude é sobre o jejum. E está lá em Mateus, no capítulo 6, versos 6 ao 18. E diz assim: quando vocês jejuarem, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Porém, você, quando jejuar, unge a tua cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que você jejua, mas sim ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Tudo isso que nós lemos aqui fala sobre 3 atitudes que são uma bênção, que é ofertar, orar e jejuar. São 3 atitudes que externamente elas expressam devoção a Deus, elas expressam entrega a Deus, elas expressam rendição ao Senhor, porque nós rendemos os recursos, nós rendemos a nossa alma quando nós estamos falando com o Senhor, e a oração não é para que o coração de Deus se renda ao nosso desejo humano, mas é para que o nosso coração se renda à vontade de Deus. E nós rendemos a nossa carne quando nós jejuamos, afinal Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? E tem tantas coisas que talvez a gente olha hoje e a gente fala, se eu não tiver isso, minha vida acabou. Se eu não tiver isso, o que eu vou fazer? E aí vem uma palavra que Deus diz para Abrão, eu vou fazer de você uma bênção. Seja uma bênção. Ou seja, se renda à minha vontade, e eu vou derramar sobre você a bênção para que você seja uma bênção. Mas assim como o camelo, enquanto isso, continua ouvindo a minha voz. Caminha sobre o que eu já te direcionei. Amém? Tudo isso só é possível, Jesus ele falou no Sermão do Monte sobre várias atitudes, e nós falamos sobre 3 aqui agora, mas me chama a atenção que Jesus ele começa o Sermão do Monte, lá no versículo 3 de Mateus 5, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguém já viu o reino dos céus? Eu nunca vi ainda, plenamente com os meus olhos, mas eu sei que deve ser muito lindo. E Jesus ele fala que o reino do céu já está entre nós. Mas quando Jesus fala isso daqui, bem-aventurados os pobres de espírito, a palavra é ptokos, que significa aquele que não consegue, aquele que reconhece que não consegue sozinho. E eu estou sendo bem enfático em falar que nós não conseguimos sozinhos. Fora da videira nós não conseguimos ter uma vida santa. Se a gente não buscar o Senhor todos os dias, nós não conseguimos ser tornados bênção para poder abençoar as pessoas. Nós não conseguimos ser uma fonte de bênçãos, nós não conseguimos caminhar sendo um louvor de Deus, nós não conseguimos ser um presente na vida do nosso irmão, nós não conseguimos ser portadores da paz de Deus sem Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus ele fala sobre nós não ajuntarmos tesouros na terra, está no versículo 19, onde a traça e a ferrugem corroem. Do verso 19 ao 21. Mateus 6. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Sabe, quando o camelo ele se rende ao dono dele, ele está recebendo tesouros. E esses tesouros não são sobre o camelo, são sobre o que o dono do camelo quer que ele carregue e leve para os outros. Um dia eu estava ministrando uma palavra em outro lugar, e eu estava morrendo de medo. E aí, a palavra era sobre a importância de testemunhar.
E eu nunca tinha ido naquele lugar, tal. Cheguei lá, eu sou bem tímido, né? Glória a Deus que talvez não apareça tanto. Mas eu estava nesse lugar e aí eu ministrei e tal. Eu desci de lá falando, Deus, foi horrível. Não consegui passar a mensagem. Ninguém entendeu nada. Beleza, aí eu fui orar. Sentei do lado de 2 rapazinhos e Deus falou para mim que eu tinha que ofertar naquela casa, porque eu tinha recebido uma oportunidade. E não só uma oportunidade para pregar, para ministrar, né? Aí, beleza, eu sentei do lado de 2 rapazinhos, no meio de todo mundo, e eu peguei um envelope, coloquei um dinheiro, um valor lá dentro, fui ofertar nessa casa, só que aí eu entendi que não era para eu levar, era para um desses rapazes levar. Eu falei para o rapaz, ei, beleza, rapaz, você leva lá para mim e tal. Aí o menino levou, glória a Deus, acabou o culto. Tinha um outro menino do lado dele, aí eu fui embora, fiquei de sábado, isso foi num sábado, e eu fiquei mais ou menos até terça-feira, chateado comigo mesmo. Falando, Deus, nossa, podia ter sido melhor. Aí eu recebi um áudio, depois desse dia, de uma pessoa que mandou um áudio para outra pessoa falando que esses 2 rapazes que estavam do meu lado, eles tinham entendido o sacrifício de Jesus e tinham aceitado Jesus no outro dia, mas eles queriam no sábado. E aí, nesse momento que eu recebi esse áudio, eu me alegrei no Senhor. E Deus falou comigo de novo. Ele falou, Lucas, não despreza o potencial de uma pequena semente. Sabe, esse camelo, ele não tem potencial nenhum sozinho. Mas quando ele ouve a voz do dono dele, ele é cuidado, ele é alimentado. O potencial que o dono dele deposita nele é expresso quando ele cumpre o propósito de levar a carga, os presentes e os mantimentos que podem alimentar alguém, presentear alguém. Talvez a carga é uma unção para a cura. Mas esse camelo, ele recebe um potencial do Senhor para fazer algo. E quando o Senhor ele fala que nós somos vasos de barro, Ele derrama o potencial dele sobre nós, porque nunca é sobre nós, é sobre Ele. Mas para isso é necessário uma posição. Nós temos que estar rendidos ao Senhor. E é onde ninguém vê. E aí eu pergunto, o que nós fazemos aonde ninguém vê? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 139. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto ele fala totalmente sobre intimidade. Intimidade. Aqui o salmista, provavelmente o Davi, ele começa dizendo, Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, sabes do meu assentar, do meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e ainda não havendo palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, o Senhor conhece. O Senhor nos conhece, amém? O Senhor está todos os dias nos cercando por detrás, por diante, no nosso deitar, no nosso levantar. Antes de nós falarmos, Ele já conhece a palavra da nossa boca, porque o Senhor Ele está disposto a cuidar de nós. E o salmista entendeu isso porque o Senhor estava disposto a cuidar, mas o salmista estava disposto a se render. E aí ele fala, para onde me irei do teu espírito, no verso 7? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Não importa onde nós estivermos, o Senhor está sempre conosco. E Ele está querendo cuidar de nós, Ele está querendo depositar sobre nós a vontade dEle, para que nós sejamos bênçãos. E aí o salmista ele fala uma série de palavras e frases que
falam sobre a onipotência de Deus, a onipresença e a onisciência de Deus. E no final, quando ele fala inclusive contra os inimigos de Deus, ele diz no verso 23, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, porque eu não consigo sozinho. Guia-me pelo caminho eterno. Deus, Ele já depositou sobre nós algo maravilhoso, glórias a Ele. Mas para que esse potencial seja visto, exposto, afinal Jesus fala no Sermão do Monte também, vocês são luz da terra, que brilha a sua luz diante dos homens, para que Deus Pai seja glorificado. Deus, Ele quer que isso aconteça, Ele quer que nós cumpramos o nosso propósito, que é afinal o propósito dEle sobre nós, amém? Gostaria que nós orássemos sobre essa palavra nesse momento, você pode se colocar de pé? Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade que nos alcança. Pai, nós te agradecemos porque, assim como o Senhor disse para o Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te mostrarei. O Senhor nos chama a sair da nossa zona de conforto, de autopreservação, a sair daquele lugar onde nós nos colocamos de pé, e o Senhor fala, filho, se rende diante de mim, porque eu quero depositar em você a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nós nos arrependemos por todo momento em que nós não estivemos rendidos aos teus pés, Senhor. Coloca sua mão sobre o seu coração. Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Espírito de Deus, eu oro para que cada coração aqui esteja rendido ao Senhor. Nós reconhecemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós reconhecemos que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Senhor, Espírito Santo, nós reconhecemos que sem Ti, sem o Senhor, nós não podemos nada. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para um lugar de estar arraigados, enxertados na videira. Obrigado porque nos chamou a um lugar onde nós não precisamos fazer força para fazer algo por nós mesmos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Jesus. Jesus, obrigado porque o Senhor nos ensina através de uma palavra simples como seja uma bênção. O Senhor nos ensina que nós devemos estar prostrados para que o Senhor derrame sobre nós a sua carga, para que o Senhor derrame sobre nós a sua paz, para que o Senhor nos faça bênçãos, para que o Senhor derrame sobre nós presentes. E sabe, os presentes que estão na nossa mão, eles são para que pessoas sejam presenteadas e não nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deposita em nós tesouros, vasos simples de barro. O Senhor deposita tesouros, o Senhor escolheu depositar o seu Espírito, Deus. Nós não merecemos, nós não somos capazes, nós não conseguimos sozinhos, Pai. Obrigado, Pai. Pai, a minha oração nessa manhã é para que o nosso coração ele esteja rendido diante do Senhor, Pai. Para que os nossos sentidos eles tenham a capacidade de Te ouvir aumentada, Pai.
porque aí nós vamos ouvir a sua voz e nós vamos andar sob a sua direção, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu prazer, de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, Pai. O mundo, ele aguarda pela manifestação dos seus filhos, e nós somos teus filhos, Deus. Mas, Pai, sabe, talvez nós ainda não nos dedicamos o suficiente a nos render ao Senhor em oração, em leitura da tua palavra. E quando o Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela tua palavra, Senhor, que nós tenhamos os nossos sentidos trabalhados pelo Senhor, para que tudo que nós ouvirmos passe pelos filtros da tua palavra, Senhor. E assim nós vamos te dar honra, glória, louvor. Que o nosso coração, Pai, ele tenha a motivação correta em todo o tempo que nós ofertarmos algo ao Senhor, seja o nosso tempo, seja em oração, seja em adoração. Obrigado, Senhor, porque através da Camila o Senhor disse que tudo que nós fazemos é uma semeadura. E, Pai, como eu desejo, Pai, nós desejamos semear no teu reino, onde a traça e a ferrugem não consomem. Pai, que nós tenhamos a disposição de semear no teu reino, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando nenhuma pessoa pode olhar e falar: olha, fulano está fazendo algo, que bênção. Fulano está fazendo algo, nossa, como ele é santo. Mas, Senhor, que mesmo onde ninguém está vendo, nós temos a disposição de andar, de tocar, de fazer as coisas, e que a nossa atitude não precise de palavras para declarar a tua santidade, Deus. Que a nossa atitude não precisa que ninguém veja para declarar a tua santidade, mas que diante do Senhor, que olha o coração, que olha o íntimo, diante da tua palavra, que penetra o mais profundo, que toca onde ninguém mais toca, que nós declaremos nesse lugar que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que o Senhor é adorado, que o Senhor é glorificado. Pai, eu oro para que no secreto de cada um de nós aqui presentes ou conectados, que no secreto nós tenhamos a disposição de honrar ao teu nome, Senhor, de honrar ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Senhor, Deus. Glórias ao Senhor, porque a tua bondade nos segue todos os dias. Glórias ao Senhor, porque todos os dias o Senhor nos dá uma nova oportunidade. E o Senhor fala: filho, se renda à minha vontade, porque eu quero depositar os meus tesouros em você. Filho, se renda à minha vontade, porque eu quero derramar os presentes que eu tenho para a criação sobre você. Eu quero te fazer um presente, e aonde você pisar a planta do teu pé, vai prosperar. Aonde você pisar a planta do teu pé, eu abençoarei. Mas se renda à minha vontade. Aleluia.